Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, sabe? Mergulhar lá na Palestina do primeiro século. Um mundo fascinante, né? O palco onde Jesus viveu, onde tudo aconteceu. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é pegar as fontes que temos, uns excertos bem detalhados de uma introdução ao Novo Testamento, e tentar entender melhor, sabe? O contexto histórico, social, religioso, tudo aquilo que estava acontecendo lá. Não é só listar fatos, né? É mais tentar perceber as conexões. Isso. Como é que a geografia, a economia, as tretas políticas, os grupos sociais, as práticas religiosas, como tudo isso se misturava e formou tipo o ambiente onde a mensagem de Jesus surgiu e se desenvolveu. A ideia é descortinar a realidade mesmo, o chão em que ele pisou. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Por onde a gente começa? Talvez pela terra mesmo. A geografia. Acho ótimo. A geografia física sempre molda a vida, né? E a Palestina, olha, apesar de ser pequena a fonte compara com Sergipe, né? Uns 20 mil quilômetros quadrados, assim, surpreendentemente diversa. Pequena, mas diversa. Como assim? Tem uma cadeia de montanhas bem no meio, que define tudo. A oeste está mais perto do Mediterrâneo, então mais umidade, mais chuva. Isso faz com que a planície costeira e as colinas mais ao norte, lá na Galileia, sejam relativamente férteis. Ah, entendi. E do outro lado das montanhas? A leste. Aí a coisa muda. E muda muito. O terreno desce rápido para o Vale do Rio Jordão, para o Mar Morto, uma das áreas mais baixas do planeta. E o clima fica bem mais seco, quase desértico em algumas partes. Quer dizer, essa divisão cria condições muito diferentes para viver e para a economia em cada região. Faz todo sentido. Então a gente tinha a Galileia, no norte, mais verdinha, boa para agricultura, e a Judéia ao sul, mais montanhosa, mais seca, certo? E Jerusalém, onde ficava nisso tudo? Exatamente. Galileia era famosa pelo trigo, cevada, frutas. A Judéia, com aquelas montanhas rochosas, era melhor para o pastoreio de ovelhas, cabras e oliveiras, né? Que gostam de solo mais pobre. E Jerusalém, bem, o coração de tudo, político-religioso, ficava na região montanhosa da Judéia. E era grande? Para a época, muito grande. Era de longe a maior cidade, talvez uns 50 mil habitantes fixos. Mas olha só que interessante, a fonte estima que, nas grandes festas de peregrinação, esse número podia triplicar até quadruplicar, chegar perto de 180 mil pessoas, imagina isso. Nossa, uma cidade lotada. E essa geografia toda, como é que ela influenciava a economia do dia a dia, além da agricultura e do pastoreio? Bem, a pesca também era importante. Não só no Mediterrâneo, mas principalmente naquele lago grande de água doce no norte, o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como chamam, e no Rio Jordão também. Então, agricultura, pecuária e pesca eram os pilares ali da produção. E a terra, como era dividida? Todo mundo tinha seu pedacinho, tipo pequenas quintas familiares? Ah, era mais complicado que isso. A fonte diz que sim, tinha muitos pequenos proprietários, né, que cultivavam para sobreviver e talvez vender um pouquinho. Mas existia também uma concentração grande de terra nas mãos de poucos. Os grandes latifundiários, donos de áreas enormes, chamados nos textos de anciãos. Anciãos? É. E o curioso é que muitos deles nem moravam no campo, preferiam as cidades. É. E quem trabalhava nessas terras, então? Eles contratavam gente, administradores para cuidar de tudo. E a mão de obra era variada. Diaristas, sabe? Gente contratada por dia e também escravos. E aqui tem um ponto que a nossa fonte destaca como, bem, muito sério para a estabilidade social da época. Que seria? O endividamento dos pequenos. Imagina, uma colheita ruim, uma doença na família, um imposto inesperado. Pronto. O pequeno agricultor tinha que pedir dinheiro emprestado. Para quem? Para os mais ricos. E a garantia, muitas vezes, era a própria terra. Ah, não. Pois é. Se não conseguisse pagar, perdia tudo. Isso criava um ciclo terrível, sabe? Empobrecimento de muitos e a terra se concentrando cada vez mais nas mãos de poucas famílias ricas. E ainda tinha aqueles que já não tinham terra nenhuma, né? Trabalhavam como arrendatários, pagando aluguel pela terra, ou como meieiros, dividindo a colheita com o dono. Entendo. Um cenário de crescente desigualdade, então.
Bem tenso. E além da terra e da pesca, tinha mais alguma coisa? Outros trabalhos? Sim, claro. O artesanato era fundamental, principalmente nas cidades, como Jerusalém, mas nas aldeias também. A gente está falando de fazer potes de barro, trabalhar o couro, carpintaria, que era o ofício de Jesus, né? Fiação, tecelagem com a lã da Judéia, E como era essa produção? familiar. Na maioria das vezes, sim. O ofício passava de pai para filho. Mas também existiam pequenas oficinas, com alguns operários trabalhando juntos. Esses artesãos e os trabalhadores do campo formavam a grande massa, né? A base trabalhadora da sociedade. E o comércio rolava muito? Gere que quem controlava o comércio maior dos excedentes agrícolas eram os mesmos grandes donos de terra. Nas aldeias menores parece que a troca direta ou escambo era mais comum, mas o que pesava mesmo, para todo mundo agricultor, artesão, comerciante, era o sistema de impostos. Impostos. Sempre eles. Para quem ia esse dinheiro? Só para Roma? Para Roma, sim, com certeza, mas também para a administração judaica local, que era centrada lá em Jerusalém. Tinha o tributo direto para Roma, taxas sobre as vendas, taxas para transportar mercadoria, que a fonte descreve como insuportáveis, olha só. E ainda tinha as obrigações religiosas, que também custavam dinheiro, como o dízimo, as ofertas para o templo. Nossa Senhora. É. E os publicanos, os coletores de impostos, figuras odiadas, né? Vistos como exploradores, trabalhando para Roma ou para a elite local. Falando em elite local e templo, você mencionou as ofertas. O templo tinha um peso econômico grande. Piso econômico enorme. É impossível exagerar a importância econômica do templo. Vai muito, muito além da religião. A análise que a gente está vendo aponta o templo como uma verdadeira potência econômica na Judéia. Uma potência? Como assim? Explica melhor isso. Pensa comigo. Era o maior empregador da região. Obras constantes, manutenção, todo o pessoal do culto, muita gente trabalhando ali. Funcionava como um centro de coleta de impostos e dízimos, quer dizer, canalizava muita riqueza para a administração do Estado e para os sacerdotes. E mais? Era um centro comercial gigantesco. Especialmente nas festas de peregrinação, vendia animal para sacrifício, trocava moeda estrangeira, porque só a moeda do templo valia lá dentro, oferecia todo tipo de coisa para os peregrinos. Quase um banco central, então? De certa forma, sim. O tesouro do templo, que era administrado pela elite dos sacerdotes, era na prática o tesouro do Estado judaico. E ainda contratava artesãos super qualificados para os seus projetos. A conclusão da fonte é forte. Olha só, o templo podia funcionar, na prática, como um grande centro de exploração e dominação, Uau! onde o poder religioso, político e econômico se juntavam de um jeito avassalador. Agora soma isso tudo com a carga dos impostos romanos diretos sobre as pessoas, sobre as terras, contribuição militar, taxa sobre venda. Dá para sentir a pressão em cima do povo comum, né? Nossa, isso muda totalmente a imagem do templo, né? Não era só um lugar de oração, definitivamente. E com essa confusão toda econômica, social, como é que o poder político se organizava? Quem mandava, afinal de contas? Olha, a resposta curta é Roma. Na Judéia e na Samaria, que eram as regiões centrais ali, tinha um governador romano, o procurador. Mas a política de Roma era pragmática, sabe? Eles geralmente preferiam deixar a administração local funcionar, desde que a ordem fosse mantida e os impostos chegassem direitinho. Então tinha um governo local também. Tinha o sumo sacerdote, que era a figura religiosa principal dos judeus, tinha autoridade para cuidar dos assuntos internos da comunidade, aplicando a lei de Moisés. Mas essa autonomia tinha limites, né? Imagino. Ah, com certeza. E o ponto-chave é este. Quem nomeava o sumo sacerdote e também podia tirar ele do cargo era o poder romano. Isso já diz tudo sobre quem tinha a última palavra, né? O centro do poder interno judaico era Jerusalém e, mais especificamente, o complexo do templo. E o sumo sacerdote não governava sozinho. Ele tinha a ajuda de um conselho super importante, o Sinédrio. O Sinédrio, a gente ouve falar muito dele nos evangelhos. O que era exatamente? Era tipo o Supremo Conselho Judaico. Tinha 71 membros. Era meio que um parlamento e o Tribunal Supremo, tudo junto. E era formado por 3 grupos principais. A galera da alta aristocracia dos sacerdotes, ligada ao templo, os anciãos, que eram os representantes das famílias ricas, donas de terra, e os escribas, ou doutores da lei,
os especialistas em interpretar a lei. E o que eles faziam? Decidiam sobre um monte de coisa. Crimes, política e, claro, religião. E a influência deles ia longe. Chegava a todos os judeus, mesmo os que moravam fora da Palestina. E também tinha os conselhos menores, locais, nas cidades e aldeias. E dentro dessa estrutura toda existiam, sei lá, partidos, grupos com ideias diferentes? A sociedade não devia ser um bloco só, né? Longe disso. A fonte que a gente está usando gasta um bom tempo descrevendo os principais grupos político-religiosos. E entender as diferenças entre eles é crucial para sacar as tensões da época. Vamos começar pela elite do poder, os saduceus. Saduceus, quem eram? Basicamente a aristocracia. As famílias dos sumos sacerdotes, os grandes proprietários de terras. Eles controlavam o sinédrio e, por tabela, a administração do templo e da justiça. E politicamente? A estratégia deles era colaborar com Roma. Ah, os colaboracionistas. Queriam manter a ordem, os privilégios deles. Então eram pragmáticos conciliadores com Roma. A nossa fonte até diz que eles foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus, porque viam nele uma ameaça para essa ordem estabelecida. E na religião, como pensavam? Eram conservadores, bem conservadores. Só aceitavam a autoridade da Torá escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Rejeitavam um monte de crenças que tinham ficado populares, tipo ressurreição dos mortos, anjos, demônios em grande escala, ou aquela espera fervorosa por um Messias libertador. Estavam mais preocupados com o poder aqui e agora, com o templo. Interessante. A elite focada no poder terreno e na lei escrita. E os doutores da lei, os escribas que você mencionou como parte do sinédrio, eram todos saduceus? Não, não necessariamente. Os escribas eram um grupo diferente. A base do poder deles não era grana ou berço, era o saber. Eram os craques na lei de Moisés. Interpretavam, ensinavam, aplicavam em questões legais. A influência deles era enorme, sabe? Onde eles atuavam? No sinédrio eram os juristas. Nas sinagogas explicavam as escrituras para o povo e foram eles que criaram muito da tradição oral, que eram as interpretações e aplicações da lei para situações novas. E nas escolas formavam os discípulos. Então, mesmo sem serem da elite econômica, tinham um poder danado por causa do conhecimento. Exatamente. Era uma posição estratégica. Eram os guias intelectuais e espirituais de muita gente. A fonte até comenta que a autoridade deles às vezes vinha de um conhecimento meio esotérico, um saber bem especializado e complexo sobre as escrituras, que nem sempre era fácil para o povão entender como eles chegavam naquelas conclusões. Ok, saduceus, escribas, quem mais tinha nesse cenário? Os fariseus, outro nome que aparece muito. Sim, os fariseus. O nome quer dizer os separados. A origem social deles era mais misturada. Tinha muito leigo artesão, pequeno comerciante e também gente do clero mais pobre, que não curtia a elite do templo. Eles meio que se afastaram daquela elite para tentar liderar o povo espiritualmente. Embora a fonte diga que eles mantinham uma certa distância do povão, que eles achavam meio ignorante da lei. E a posição deles sobre Roma e religião? Diferente dos saduceus, imagino eu. Bem diferente. Politicamente eram nacionalistas, não gostavam da ocupação romana. Mas, ao contrário de outros, a resistência deles era mais passiva, sabe? Focada em preservar a identidade judaica, a religião, a cultura. E na religião eram conhecidos pelo rigor. Rigor em quê? Em aplicar a lei de Moisés em tudo, em cada detalhe da vida diária, não só nos rituais do templo. E eles eram inovadores também. Foram eles que desenvolveram mais a tradição oral e fortaleceram a sinagoga como um centro religioso alternativo ao templo, que era dominado pelos saduceus. E no que eles acreditavam? Acreditavam firme na ressurreição dos mortos, em anjos, demônios e na vinda de um Messias da linhagem de Davi, que seria um líder político e espiritual. E eles achavam que se todo mundo cumprisse a lei direitinho, rezasse, jejuasse, isso podia até acelerar a vinda do Messias e a libertação de Israel. É importante notar, como a fonte diz, que muitos doutores da lei também eram fariseus, partilhavam dessa visão. Entendi. Se os fariseus eram mais da resistência passiva, tinha gente que queria ir para ação direta. Tinha, sim. E saíram justamente do meio dos fariseus, os zelotas. Esse grupo tinha uma base social mais popular. Camponeses pobres, gente que sofria mais com os impostos, com a exploração.
Eram super religiosos e nacionalistas, mas achavam que ficar só na passividade não adiantava nada. E o que eles queriam, então? Qual era deles? E expulsar os romanos na marra. Consideravam os romanos pagãos, idólatras e queriam derrubar também a dinastia de Herodes, que governava a Galiléia como um fantoche de Roma. Defendiam a luta armada mesmo, a Guerra Santa, para restaurar um Estado teocrático governado por Deus através de um Messias descendente de Davi. E como as autoridades viam eles? Para as autoridades romanas e para a elite judaica, eles eram bandidos, terroristas, gente que causava confusão. A fonte até levanta uma possibilidade interessante, que alguns apóstolos de Jesus, tipo Simão o Zelota e talvez até Judas Iscariotes, pudessem ter tido alguma ligação ou simpatia por esse movimento mais radical. Caramba! Isso mostra como tinha reações diferentes para a mesma situação, né? Tinha mais algum grupo importante? A fonte menciona mais alguns, talvez com menos destaque nos evangelhos. Os herodianos, que eram basicamente o pessoal que apoiava a dinastia de Herodes Antipas, lá na Galiléia. Logo, apoiavam Roma e eram contra os zelotas. Foram eles que prenderam e mataram João Batista, né? Certo. Depois os essênios, um grupo mais à parte. Ficaram famosos por causa dos manuscritos do Mar Morto, lá de Qumrã. Viviam em comunidades ascéticas, super rigorosas, tipo uns monges. Tinham rompido com o templo de Jerusalém, que eles achavam corrompido, e ficavam esperando umas figuras messiânicas próprias, tipo um mestre da justiça. E os samaritanos? Onde eles entram nessa história? Os samaritanos eram um caso à parte mesmo. Moravam na região central, a Samaria, que ficava entre a Judeia e a Galileia. Os judeus não consideravam eles puros, sabe? Por causa de uma história antiga lá de mistura com outros povos, conflitos religiosos. E eles tinham religião diferente? Eles seguiam a Torá, o Pentateuco, bem rigorosamente, mas rejeitavam os outros livros do Antigo Testamento que os judeus usavam e, principalmente, rejeitavam o Templo de Jerusalém. O lugar sagrado deles era outro, o Monte Garizim. E eles esperavam um Messias diferente também, o Taíbe, que significa aquele que retorna, tipo um novo Moisés. A relação entre judeus e samaritanos era, no geral, bem tensa, hostil mesmo. Que mosaico complexo. Saduceus, fariseus, escribas, zelotas, essênios, herodianos, samaritanos. Tudo isso convivendo e provavelmente brigando nesse pedacinho de terra ocupado por Roma. E no meio disso tudo, como é que a religião funcionava no dia a dia? Você falou do templo e da sinagoga como polos importantes. Exatamente. Eram os dois grandes centros da vida religiosa. O Templo de Jerusalém era o centro absoluto, sabe, o coração simbólico ritual de Israel. Visto como a casa de Deus na terra, o único lugar certo para fazer sacrifícios. As grandes festas do ano, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, exigiam ir até Jerusalém. E a teologia que dominava ali, focada na ideia de pureza ritual, dava um poder gigantesco para os sacerdotes. Poder? Em que sentido? Eles eram os intermediários entre Deus, que era santo, puro, e o povo, que era visto como potencialmente impuro. Eram sacerdotes que diziam o que deixava alguém impuro e quais rituais, quais sacrifícios eram necessários para limpar a pessoa e restaurar a relação com Deus. E a gente já viu como esse poder religioso virava também poder econômico e político, né? Com a venda dos animais, as taxas. Isso. A necessidade de animais puros para o sacrifício, as taxas de câmbio, as ofertas. Tudo passava pelo controle dos sacerdotes e alimentava a máquina do templo. Aquilo que devia ser a casa de oração, como a fonte sugere, podia virar, e às vezes virava, um instrumento de exploração. E a sinagoga? Qual era o papel dela, em contraste com o templo? A sinagoga era o centro religioso da vida local. Tinha em quase toda a cidade, toda a aldeia. A palavra significa lugar de reunião. Era onde o pessoal se juntava, principalmente no sábado, para rezar, ler as escrituras, a lei e os profetas, e ouvir ensinamentos, pregações. Era diferente do templo, então, mais acessível. Em teoria, sim. Era um espaço mais democrático. Qualquer homem adulto podia ser chamado para ler a passagem do dia e comentar. O foco ali não era o sacrifício de animal, era a palavra, o estudo, a interpretação da lei. Uma espécie de contraponto ao templo, talvez. Em muitos aspectos, sim.
A sinagoga foi uma instituição muito incentivada pelos fariseus e escribas. Ela oferecia um modelo de religiosidade focado na lei e na aplicação dela no dia a dia, que podia ser praticado em qualquer lugar, sem depender do templo e daquela hierarquia toda dos sacerdotes. Mas na prática, quem mandava na sinagoga? Claro que, na prática, quem manjava mais das escrituras, como os escribas e os fariseus, acabava tendo mais influência, liderando mais. Mas era um espaço diferente. E além da função religiosa, muitas vezes a sinagoga também servia como escola local e até como ponto de apoio para viajantes. Fascinante. Então a gente tem esse cenário, uma geografia diversa moldando a economia, tensões entre pequenos endividados e grandes donos de terra, imposto pesado de Roma e do templo, poder político dividido entre Roma e uma elite local centrada num templo, que era um gigante econômico, uma sociedade cheia de grupos com visões diferentes e às vezes opostas, e a religião dividida entre o espetáculo do templo e o estudo da palavra na sinagoga. Ufa! É, é muita coisa junta. É imenso. E a questão central que a nossa fonte nos convida a pensar é: foi neste mundo concreto, com toda essa complexidade, injustiça, esperança, tensão, que Jesus de Nazaré viveu e anunciou a mensagem dele. Não foi num vazio espiritual, sabe? Foi numa encruzilhada histórica muito, muito específica. E por que é tão importante ter essa imagem clara na cabeça? Porque só entendendo esse contexto todo é que a gente pode começar a avaliar o significado real e, às vezes, a radicalidade do que Jesus disse e fez, aquilo que a gente lê nos evangelhos. A crítica dele ao jeito como o templo funcionava, por exemplo, não era só uma questão teológica abstrata. Tinha implicação econômica, política e direta. Entendi. A abertura dele para gente considerada impura, marginalizada, cobrador de imposto, doente, mulher, samaritano, isso desafiava de frente as normas sociais e religiosas da época, que eram controladas em grande parte pelas elites. E a própria visão dele do reino de Deus conversava e muitas vezes batia de frente com as várias ideias de Messias que circulavam naquele tempo. Quer dizer, não dá para separar a mensagem do contexto. De jeito nenhum. A fonte até alerta contra leituras muito simples. Nem ver Jesus só como um revolucionário social ou político, esquecendo a dimensão espiritual, nem reduzir ele a um mestre de moral individualista, desligado das lutas e esperanças do povo dele. A própria afirmação central da fé cristã, que a fonte cita, e a palavra se fez homem e habitou entre nós, aponta para essa imersão total na realidade humana, histórica, da Palestina do século I. Realmente, perceber esse pano de fundo dá uma profundidade completamente nova para a leitura dos textos. Foi uma exploração muito rica, obrigada. E para quem nos ouviu até aqui, fica uma questão para pensar, que sai direto dessa nossa conversa. Se a gente pensa nessa rede toda de poder econômico, político, religioso, muito centrado no templo e nas suas elites, e na variedade de esperanças messiânicas que existiam, desde um rei guerreiro para expulsar Roma, como queriam os zelotas, até um mestre da lei, como esperavam alguns fariseus, ou um sacerdote justo, como talvez imaginassem os essênios, como será que a mensagem específica de Jesus sobre o reino de Deus foi recebida? Boa pergunta. Um reino que ele descrevia não em termos de força militar ou de pureza ritual super estricta, mas como algo baseado na fraternidade radical, na partilha, na misericórdia, aberto justamente para os marginalizados, para os impuros, até para os inimigos como os samaritanos. Que tipo de ecos de esperança, de medo, de incompreensão, de conflito essa visão tão particular do reino pode ter gerado nos diferentes setores daquela sociedade tão complexa? Fica aí para a gente pensar. E com essa interrogação, a gente encerra a nossa análise de hoje.